Mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Nós sabemos, por documentos, que o filho do presidente tem, juntamente com uma publicitária do partido, recebeu essa publicitária 8 milhões. A testemunha nos diz que o total repassado seria de aproximadamente 25 milhões, que foram feitas viagens para o exterior, empresas abertas no exterior para o início de um novo negócio. O dinheiro dos roubados aposentados já estava gerando empreendedorismo, como o próprio Sr. Careca disse aqui. Ele montou, segundo a testemunha, várias empresas no exterior em paraísos fiscais para concorrer no Ministério da Saúde à venda de canabidiol. Seriam concorrências que seriam fraudadas e teria contratado o lobby do filho do presidente para esse tipo de ação. Nós não podemos dizer se isso se confirma em documentos. Por isso, eu coloquei o requerimento de convocação e vou submeter aos parlamentares e cada um votará de acordo com a sua consciência. Mas é urgente que a gente traga aqui a publicitária do PT, Daniela Fonteles, a irmã dela que foi contratada nas empresas do Careca, a testemunha que nos informou e deu à Polícia Federal todos os detalhes depois de uma conversa comigo e com o relator em São Paulo. Ele foi ouvido, foi tomado a termo. E tragamos também o filho do presidente para que a gente possa entender que tipo de esquema era esse, até para absolvermos quem tiver que ser absolvido. Todos esses requerimentos foram blindados. E isso não é de interesse do país. Eu, como presidente, o que faço é a minha obrigação. Eu vou colocar o requerimento. E assim os parlamentares terão a chance de votar da maneira que decidirem. Mas eu espero que a gente consiga avançar nessa fase. Porque se a CPMI não avançar, vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Nós podemos não conseguir pela CPMI os documentos, mas a Polícia Federal já tem todas as informações. A Polícia Federal já tem todas as listas. O Supremo Tribunal Federal, nos 14 inquéritos que eu tenho acesso, que eu tenho conseguido analisar, não vai se escapar da verdade. Então é melhor que aparecessem logo para poder dizer o que sabe e o que não sabe, para que não se fique numa especulação se é culpado ou não. Mas não vai adiantar fugir, porque as informações da testemunha são muito claras em relação a como o negócio iria enganar as licitações do Ministério da Saúde. Isso não conseguiram? Porque veio as investigações da CPMI, veio uma operação de bloqueio dos bens, pedido nosso ao Supremo Tribunal Federal, e todo o dinheiro dos envolvidos foi bloqueado. Por isso é que o esquema não colocou. Mas nós queremos saber qual é a responsabilidade de cada um, e os requerimentos são o principal caminho para isso. O requerimento do Jorge Messias está mantido, do Romeu Zema, da Leila Pereira, todos esses serão votados individualmente? Todos serão colocados. Se houver consenso, eu ponho para votar em bloco. Se não houver consenso, nós vamos votar um por um, de todos, do advogado-geral da União, dos banqueiros. Olha, transparência total. Eu aqui na comissão, a população vai saber. Só não terá informação se parlamentares votarem contra os interesses da comissão de investigação. Outra questão é a seguinte. O senhor Edson Claro, que é quem deu as informações sobre o envolvimento, possível envolvimento do filho do presidente Lula, esse senhor recusou um programa de proteção a testemunhas, o que foi oferecido a ele mudar de nome, mudar de endereço, uma nova colocação profissional, mas ele não quis. Ele decidiu permanecer com o nome dele, tem uma filha que está sendo impedido de ver, por conta, infelizmente, das repercussões, mas ele está disposto a colaborar em tudo com a CPMI. Mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Nós sabemos, por documentos, que o filho do presidente tem, juntamente com uma publicitária do partido, recebeu essa publicitária 8 milhões. A testemunha nos diz que o total repassado seria de aproximadamente 25 milhões, que foram feitas viagens para o exterior, empresas abertas no exterior para o início de um novo negócio. O dinheiro dos roubados aposentados já estava gerando empreendedorismo, como o próprio Sr. Careca disse aqui. Ele montou, segundo a testemunha, várias empresas no exterior em paraísos fiscais para concorrer no Ministério da Saúde à venda de canabidiol. Seriam concorrências que seriam fraudadas e teria contratado o lobby do filho do presidente para esse tipo de ação. Nós não podemos dizer se isso se confirma em documentos. Por isso, eu coloquei o requerimento de convocação e vou submeter aos parlamentares e cada um votará de acordo com a sua consciência. Mas é urgente que a gente traga aqui a publicitária do PT, Daniela Fonteles, a irmã dela que foi contratada nas empresas do Careca, a testemunha que nos informou e deu à Polícia Federal todos os detalhes depois de uma conversa comigo e com o relator em São Paulo. Ele foi ouvido, foi tomado a termo. E tragamos também o filho do presidente para que a gente possa entender que tipo de esquema era esse, até para absolvermos quem tiver que ser absolvido. Todos esses requerimentos foram blindados. E isso não é de interesse do país. Eu, como presidente, o que faço é a minha obrigação. Eu vou colocar o requerimento. E assim os parlamentares terão a chance de votar da maneira que decidirem. Mas eu espero que a gente consiga avançar nessa fase. Porque se a CPMI não avançar, vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Nós podemos não conseguir pela CPMI os documentos, mas a Polícia Federal já tem todas as informações. A Polícia Federal já tem todas as listas. O Supremo Tribunal Federal, nos 14 inquéritos que eu tenho acesso, que eu tenho conseguido analisar, não vai se escapar da verdade. Então é melhor que aparecessem logo para poder dizer o que sabe e o que não sabe, para que não se fique numa especulação se é culpado ou não. Mas não vai adiantar fugir, porque as informações da testemunha são muito claras em relação a como o negócio iria enganar as licitações do Ministério da Saúde. Isso não conseguiram? Porque veio as investigações da CPMI, veio uma operação de bloqueio dos bens, pedido nosso ao Supremo Tribunal Federal, e todo o dinheiro dos envolvidos foi bloqueado.
Por isso é que o esquema não colocou. Mas nós queremos saber qual é a responsabilidade de cada um e os requerimentos são o principal caminho para isso. O requerimento do Jorge Messias está mantido, do Romeu Zema, da Leila Pereira, todos esses serão votados individualmente? Todos serão colocados. Se houver consenso, eu ponho para votar em bloco. Se não houver consenso, nós vamos votar um por um de todos, do advogado-geral da União, dos banqueiros. Olha, transparência total. Eu aqui na comissão, a população vai saber. Só não terá informação se parlamentares votarem contra os interesses da comissão de investigação. Outra questão é a seguinte. O senhor Edson Claro, que é quem deu as informações sobre o envolvimento, possível envolvimento do filho do presidente Lula, esse senhor recusou um programa de proteção a testemunhas, o que foi oferecido a ele mudar de nome, mudar de endereço, uma nova colocação profissional, mas ele não quis. Ele decidiu permanecer com o nome dele, tem uma filha que está sendo impedido de ver, por conta, infelizmente, das repercussões, mas ele está disposto a colaborar em tudo com a CPMI.